Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Claro que todo vascaíno tá preocupado aí com o acesso, é isso. Temos aí mais 5 decisões. E a sábado às 6h30 nós vamos enfrentar aí o Novo Horizontino. Agora, tenho certeza que na sua roda de conversa aí de vascaíno, grupo de WhatsApp, tá aquele debate. Pelo amor de Deus, Jorginho, você tem que barrar o Nenê, você tem que barrar o Raniel. Eu já trouxe aqui a opinião de jornalistas, né, da ESPN, do Seleção Sport TV, trouxe a opinião de ex-jogador, de um ex-jogador que é o De Aranha, e quero trazer aqui agora a opinião do Edmundo. Edmundo, ontem na live dele, falou sobre Nenê, falou sobre Raniel. Vou passar aqui a opinião dele. Já quero contar aí com a sua opinião e se você concorda com o Edmundo. Primeiro, ele falando do Raniel. Se liga só. Não, cara, assim, eu acho que o Raniel vive a melhor fase da carreira dele e acho que ele tinha que aproveitar isso melhor. Eu acho que ele se esforça, ele corre, ele se dedica e ele é uma referência, sabe? Eu acho que o Vasco precisa jogar com essa referência. Acho que ontem, né, todo o time deixou a desejar, mas acho que tem jogadores mais qualificados do que o Raniel e que jogaram mal também. Acho que o Vasco jogou de forma desorganizada, porque se tiver organização e a bola chegar, acho que o Raniel põe para dentro. Foi assim no início do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu não gosto de ser leviano porque não estou no dia a dia. Acho que ele foi mal ao tentar a cavadinha. Talvez se ele tivesse dado um chutão, tirado do goleiro, tivesse feito de uma forma mais simples, o Vasco poderia ter 2 pontos a mais e estar um pouco mais tranquilo na tabela de classificação. Mas faz parte. Eu acho que tudo isso vai somar negativamente no futuro do Raniel. Tá aí a opinião do Edmundo, mas eu acho que em relação ao Raniel, não tem nem conversa, família vascaína. O Raniel, dentro do que o Vasco tem hoje de características, de laterais, né, do próprio Nenê que joga ali com ele, não tem a mínima condição de jogar no Vasco. Hoje o time titular do Vasco, com os laterais que tem, né, com o Nenê que é mais experiente, tem 41 anos, você não pode ter um centroavante como o Raniel, você tem que ter um centroavante como o Aguinaldo, que vai fazer facão, que vai apertar a marcação, que vai dar essa característica de velocidade. E o Jorginho sabe disso. Se você pegar a maneira que o Jorginho jogava lá no Atlético Goianiense, ele não jogava com esse atacante fixo, ele jogava com um time de movimentação, entendendo as características do elenco que ele tinha. E entendendo o que o Vasco tem, com certeza o Aguinaldo é a melhor opção. Mas aí ele quer dar aquela de maneirão, porque o Raniel é um dos jogadores mais experientes do grupo, e só quem tá se ferrando é o Vasco. Chegou a hora de mudar, e é pra mudar no sábado, na minha opinião. O Raniel não tem nem conversa, tem que ser barrado. Só o Jorginho, como o De Aranha disse na transmissão, só o Jorginho que está enxergando aí a escalação do Raniel. Agora vamos passar aqui o Edmundo falando aí do Nenê, que aí ele foi um pouco mais polêmico. Disse aí que falta coragem para barrar o Nenê. Se liga só. Quando o Vasco ficou 15 jogos invicto, ele apareceu bastante de forma positiva. O Vasco fez muito gol de bola parada, ou ele cobrando falta de escanteio para alguém cabecear, ou ele cobrando de forma direta. Depois, um pouco depois disso, chegou o Alex Teixeira. E aí eles foram escalados juntos, e o Vasco sempre foi um time reativo, né? Se fechava para contra-atacar, não conseguia fazer isso. Acho que ele está meio que no bolo dos atletas que emocionalmente não estão bem e que não estão produzindo. Mas ontem foi muito nítido que, quando ele foi substituído, o Vasco melhorou. Cara, mas eu quero ser muito enfático nessa questão de dizer, cara, isso é um dever do técnico. É de quem vê o dia a dia e vai dizer, pô, dá, não dá. O Nenê é um cara fantástico, tenho certeza que ele é muito querido dentro do grupo, né? E acho que falta até coragem de tomar uma decisão, né, de barrá-lo ou não. Mas, cara, hoje o projeto tem que ser do Vasco, tem que ser para o retorno do Vasco.
não para agradar A, B, C ou D, ou muito menos o Nenê. Até remua. Cara, e vou te falar que até concordo aqui com o Edmundo, depois da coletiva do Jorginho tratando o Nenê como se fosse o Messi, o Neymar, cheio de não me toque, realmente falta aí coragem. Mas é o que eu falei aqui, isso foi até o Rodrigão que falou na nossa live de pré-jogo, e eu concordei plenamente com ele. Falei, cara, olha os laterais que o Vasco tem, são laterais que não apoiam, são laterais que já tem ali 35, 36 anos, aí você já tem o Nenê com seus 41, você tem o Raniel com uma característica de jogador de pouca mobilidade, ou seja, o Vasco fica muito lento. E quando você vê aí os times que estão brigando com o Vasco, o próprio Ituano, o Sampaio Correia, o Cruzeiro, que foi aí, dominou a Série B, você não vê esses jogadores, você vê muita mobilidade, você vê muita velocidade, muita raça, e já que tecnicamente não estão conseguindo entregar, e fisicamente realmente deixa o time do Vasco muito lento, chegou a hora, na minha opinião, de mudar esse time titular. E não estou aqui dizendo que Nenê e Raniel não prestam para nada. Eu acho que cabe aí eles entrar no decorrer do jogo, quando o Vasco tiver aí com o placar na frente, o Nenê entrar para segurar a bola, o Raniel entrar numa situação que precisa ter mais um homem de área. Eu acho que só o Jorginho, pela vaidade dele hoje, segura o Nenê e o Raniel, porque os jogadores que estão aí, o Marlon, o Egnaldo, estão demonstrando muita mais qualidade do que Nenê e Raniel, como o Bruno Tubarão também, o próprio Figueiredo. Chegou a hora de mudar e espero que a gente veja essa mudança aí no sábado às 6h30 contra o Novo Horizontino. Família vascaína, o Josh apareceu, é isso mesmo. Vou trazer aqui a informação do Jorge Nicola, porque parece que vai ter papel colorido, vai ter bicho aí em caso de acesso. Se liga só. Bora continuar para falar a respeito do Vasco da Gama. 777 completou um mês à frente do clube. E não houve tempo para grandes alterações, por exemplo, contratações, todas vão ficar para a próxima temporada, quando a 777 assumiu de fato o Vasco, o período de inscrições já havia encerrado. O que foi possível fazer até então? Pagamento de salários atrasados, bichos, por exemplo, o da vitória contra o Operário por 3-2 já foi pago. E por falar em bicho, a 777 prometeu 2 milhões de reais aos atletas e à comissão técnica em caso de confirmação na volta do time à primeira divisão. Aí você deve estar se perguntando, mas será que o Vasco, com toda a sua grandeza, precisaria pagar um prêmio de 2 milhões de reais para os atletas subirem de divisão? Pois saiba que essa é a realidade no futebol brasileiro. Quase nada é feito sem pagamento de bichos, ou esses prêmios, como a gente costuma chamar no futebol. Por mais que os caras já tenham salários altos, muitas vezes com direitos de imagem e luvas, ainda tem os bichos. Só para arrematar a respeito de 777 e Vasco, a 777 conta com o retorno do time à primeira divisão para poder aportar 120 milhões de reais em reforços já para a próxima temporada. E é isso, família vascaína, toda a motivação aí é bem-vinda, a gente já tem aí um elenco muito limitado, tem essa situação que a gente conversa muito aí, que os jogadores sabem que não vai ficar. E aí então, será que estão de corpo mole? Porque a 77 vai fazer a limpa e tem que fazer a limpa. Então toda a motivação é bem-vinda. Eu vi o Fábio Azevedo falar na live do Edmundo que o Atenção Vascaíno trouxe a informação que seriam 10 milhões. Jorge Nicola aqui está falando um valor bem abaixo de 2 milhões, mas eu acho que toda a motivação é bem-vinda sim, família vascaína. Em relação aí a 777, como o Nicola falou, que os reforços vão chegar no ano passado, quero destacar aqui só para encerrar o vídeo, uma entrevista do Paulo Brax ao GE. Hoje, muito interessante. Se liga só, uma área que eu tenho trabalhado bastante é a área de análise de mercado. Esse é meu braço direito. Um braço que eu estou investindo, corrigindo algumas coisas para ficarem mais a cara que eu quero para o Vasco. Tive que fazer mudanças ideológicas de metodologia de trabalho. Contratamos um analista, passamos a ter 4. Vai ter uma 5ª contratação de um sistema que vai potencializar nossa análise. Os relatórios chegarão em 24 horas. Teremos um radar de atleta muito mais apurado. E ele complementa aqui, também trouxemos um profissional de mercado do Génova para abrir mercados. Ele já foi ao Uruguai em nome do Vasco do Génova. Ele vai à Argentina. Temos 2 analistas de mercado no Paraguai analisando uma competição de sub-20 entre nações. Isso é investimento e nunca vou ficar satisfeito com o que tenho. É um braço direito que o executivo tem que ter, um núcleo de análise de mercado muito forte. Isso eu não abro mão. Então é importante aí, né, família vascaína, essa movimentação já pensando no ano que vem. Claro que a gente tem que confirmar o acesso, mas que já haja um trabalho aí analisando o mercado para jogadores aí no ano que vem, porque é evidente que esse elenco aí, o Vasco vai subir e esse elenco aí não pode ficar praticamente ninguém. Se tivermos dificuldade aí na Série B, imagine numa Série A, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.